Meus queridos, aulinha de História, página 135. A corte portuguesa muda-se para o Brasil. Em 1808, todos os membros da família real portuguesa e sua corte mudaram-se para o Brasil. Por que vieram? Que impacto esse fato teve na colônia? Então, nós vamos descobrir todas essas perguntinhas. No início do século XIX, a corte portuguesa era composta pela família da rainha e do príncipe regente D. João, por nobres e por outros funcionários que faziam parte do governo português. Então, vamos lá. A corte portuguesa chega ao Brasil. Em 1808, um grande acontecimento foi responsável por importantes mudanças nas relações entre Brasil e Portugal. A família real portuguesa e toda a sua corte mudaram-se para uma de suas colônias, o Brasil. Então, em 1808, não era comum isso acontecer, né? Então, a família real portuguesa, ela veio toda morar aqui na colônia. Vamos ver por quê. Foi a primeira vez na história da Europa que a família real mudava-se para uma de suas colônias. E por que algo tão inusitado aconteceu? Então, vamos ver por que aconteceu uma coisa que nunca havia acontecido, era um fato assim inusitado. Tudo isso ocorreu porque Napoleão Bonaparte, imperador da França, naquele momento, em disputa com a Inglaterra, ele determinou que o príncipe regente é o príncipe que governa no lugar de um rei, quando esse rei está afastado. Então, o príncipe regente de Portugal, que na época então era D. João, deixasse de comprar produtos industrializados dos ingleses para comprar apenas dos franceses. E ameaçou, caso essa determinação não fosse aceita, as tropas militares francesas invadiriam Portugal. Então, Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, ele determinou ao rei de Portugal que deixasse de comprar todos os produtos industrializados dos ingleses e passasse a comprar apenas dos franceses. E que se o rei não aceitasse, eles iam invadir Portugal. D. João decidiu que não cederia às ameaças de Napoleão, principalmente por causa dos grandes compromissos comerciais que Portugal tinha com a Inglaterra. Assim, as tropas francesas iniciaram a invasão do país. Avaliando que não seria possível enfrentar os franceses, em 29 de novembro de 1807, o príncipe regente e a família real, nobres, funcionários da corte, artistas e muitas outras pessoas que conseguiram chegar a tempo, saíram do porto de Lisboa, da cidade de Lisboa, e iniciaram a viagem em direção ao Brasil. Então, aqui, mostra o porto lá em Portugal, né? Embarque para o Brasil do príncipe regente de Portugal, D. João, e toda a família real no porto de Belém. Então, olha quanta gente aqui estava no porto para vir para o Brasil, porque as tropas francesas iriam invadir Portugal. Os ingleses deram total apoio a D. João, e a frota portuguesa, composta por 15 navios, veio escoltada por 4 navios de guerra ingleses, que garantiriam a segurança dos viajantes até o Brasil. Então, olha a rota da família real quando veio para o Brasil. Saiu aqui de Lisboa, passou pela Ilha da Madeira, Salvador e parou aqui, no Rio de Janeiro.
Durante 3 meses, os portugueses navegaram pelo Oceano Atlântico em difíceis condições até chegar à colônia. Com tanta gente em fuga, a viagem não foi fácil para os que conseguiram embarcar, como se pôde perceber pela leitura do fragmento a seguir. Então, aqui tem um parágrafo de uma declaração de como foi a viagem. Tão grande foi o número de pessoas e tão apinhados, quer dizer, cheio, estavam todos os navios, que mal havia espaço para que elas se deitassem nos convéses. As damas eram desprovidas de qualquer traje, à exceção do que estavam usando. Então, não tinha outra, então era aquilo que eles usavam. A maior parte dormia no tombadilho, grande construção erguida na parte de trás do navio, sem cama nem cobertas. Tomava-se pouca água e a comida era da pior qualidade e deficiente, de tal forma que a própria vida se tornou um fardo, quer dizer, difícil, insuportável. A situação era horrível. Homens, mulheres e crianças formavam juntos o maior desolador, a maior tristeza dos quadros. Então, olha como eles vinham, né, as pessoas todas que estavam ali no porto, que conseguiram embarcar nos navios, elas vinham desta forma. Essa atividade vocês vão fazer no caderno de história, ó. Imagine que você era um membro da corte portuguesa que embarcou para o Brasil com a família real. Com base no relato anterior, na gravura Embarque para o Brasil do príncipe regente de Portugal, D. João, e da família real no porto de Belém, e no mapa com a rota da corte portuguesa, da página 137. Escreva um pequeno texto contando como foi a partida e o percurso até o Brasil. Então, vocês vão observar aqui, observar o mapa e observar essa imagem aqui, e vocês vão fazer um pequeno texto como se vocês participassem dessa viagem. Então, segue aqui, ó. São 3 parágrafos. O primeiro, o embarque dos fugitivos e dos navios. Para isso, utilize as informações contidas na imagem. Como é que estava o porto lá? No segundo parágrafo, como foi a viagem, quem eram as pessoas que viajavam no navio, como se comportavam, como era a alimentação, como as pessoas dormiam. Para escrever esse parágrafo, tome com base o relato anterior, mas não copie. Vocês vão ler aqui, mas não é para copiar, escrever com as palavras de vocês. E o terceiro parágrafo, por onde passaram os viajantes e aonde chegaram. Para isso, consulte esse mapa. Então, está todo orientado aí. Brasil, Reino Unido a Portugal. O comércio no Brasil antes da corte portuguesa. Antes da chegada da família real ao Brasil, a colônia seguia as regras determinadas pela metrópole, ou seja, os brasileiros tinham que obedecer às ordens que vinham do rei de Portugal. Assim, o comércio entre Brasil e Portugal, por exemplo, funcionava da seguinte forma. Primeiro, não era permitido produzir manufaturados, aqueles produtos feitos com a mão. Isso significava que os brasileiros eram obrigados a comprá-los e não podiam comprar produtos vendidos e só podiam comprar produtos vendidos pelos portugueses. Então, eles não podiam fazer produtos que eram feitos com as próprias mãos, com auxílio de ferramentas, nada. Eles tinham que comprar tudo dos portugueses. Os comerciantes brasileiros só podiam vender seus produtos, madeira, ouro, etc., para a metrópole, para Portugal. Nenhuma outra nação poderia comprar diretamente produtos da colônia. Então, o comerciante brasileiro só poderia vender para os portugueses.
Como os comerciantes brasileiros não podiam vender para outro país que não fosse Portugal, os portugueses levavam vantagem e obtinham lucros, compravam da colônia por determinado preço e vendiam para outros países cobrando mais caro. Então, tudo que eles compravam daqui, os portugueses, da colônia, eles vendiam para outros países ganhando bastante, tendo lucro. 4. Os habitantes da colônia também só podiam comprar de Portugal. Assim, os comerciantes portugueses levavam outra vantagem. Compravam os produtos de outros países, a maior parte da Inglaterra, e os vendiam por preços bem mais altos e para os colonos. Então, olha como é que eram os habitantes da colônia. Não poderiam produzir nada, tinha que comprar só de Portugal e vender só para Portugal. O comércio no Brasil, depois da chegada da corte do Brasil, da corte portuguesa. Chegando ao Brasil, o príncipe regente tomou uma importante decisão. Abriu os portos da colônia às outras nações, ou seja, pôs um fim à obrigatoriedade do Brasil fazer apenas negócio com Portugal. Com essa determinação, os comerciantes brasileiros poderiam negociar diretamente com outros países, tanto para vender como para comprar, né? Então, depois que a família real chegou, foram-se abertos os portos, podendo a colônia comercializar com outros países. Essa decisão foi a primeira consequência importante da instalação da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, quando D. João começou a governar diretamente a colônia. A partir de 1808, o Brasil passou a funcionar como a sede do governo português. Em 1815, a colônia foi elevada à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Aqui vocês vão ler e completar, assinale. Então, imagine que você é um comerciante brasileiro que iniciou os seus negócios no ano de 1790. E que depois de 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, está vivendo um momento de grandes mudanças. Assinale as alternativas a seguir e, tomando como base o que aprendeu sobre o assunto, assinale as situações que deixariam de existir a partir de 1808. Então, com base do que nós lemos, vocês vão ler aqui e vão ver que apenas a A e a B e a C que é só permitido comprar produtos manufaturados dos portugueses, é permitido vender os produtos produzidos no Brasil apenas para a metrópole. Então, essas que são as verdadeiras. Ok? Leio novamente com bastante atenção. E a continuação dos outros exercícios, nós vamos continuar na próxima aula. Um beijo.